Bom, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar esse vídeo pedindo a sua ajuda. Se você puder, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like e comenta alguma coisa aqui embaixo. Como vocês podem ver, estou num cenário diferente, estou aqui na gelada Curitiba e recebi uma notícia que eu não tinha como não comentar e trazer algumas reflexões aqui para vocês. É em relação à passagem de Lula por Brasília, em que ele foi entrevistado pela rádio Itatiaia, que é de Minas Gerais, e deu algumas declarações ali sobre como pode ficar o PT aqui em Minas Gerais e também fez ali algumas reflexões pessoais dele a respeito do Calil e do Zema. Vamos tentar entender o que é que isso pode significar e como que está o cenário aqui. A matéria vai dizer que para Lula, se o atual prefeito de Belo Horizonte quiser disputar o governo de Minas, ele precisa viajar pelo estado. Abre aspas para o Lula. O Zema não tem uma padaria que ele não pare para tomar um cafezinho. Não tem um lugar que ele entre para comer um pão de queijo, sabe? Comentou ele. Além disso, durante a entrevista, Lula explicou que Calil precisa se jogar de corpo e alma e que acredita que ele tem chance de ganhar as eleições. Mas é preciso saber, segundo Lula, que Minas Gerais tem quase 860 municípios. É preciso muita dedicação. O ex-presidente também lembrou que Zema está aparecendo com mais força nas pesquisas e que Calil precisa de muito arrojo para acompanhar. E diz ele que se for possível fazer aliança no estado, eu acho que pode ser feita. Não é a primeira vez que a gente faz aliança também, mesmo o candidato tendo um presidente da República. Bom, e aqui nessa parte a gente percebe que o Lula até aqui ele faz assim um afago no Zema, né, elogiando como ele aparece nas pesquisas, alguém que viaja, que conhece. Alguns apontam, né, de que existiria a possibilidade de aqui em Minas, né, eu sou mineiro, sou de Uberlândia, acontecer o fenômeno Luzema, que é aquele eleitor que vota no Zema para governador e Lula para presidente. Isso pode acontecer sim. Eu particularmente não acredito que existirá uma aliança do Lula com o Zema. O PT flerta com o PSD de Alexandre Calil. E por isso é que ele fala aqui que mesmo um candidato tendo assim outro para presidente da República, pode ser que no estado aconteça algum tipo de acordo, mesmo que não seja oficial. Aconteceu, por exemplo, em 2006, um tal do fenômeno Lulécio. Vou trazer aqui a manchete de uma matéria da Isto é Dinheiro que diz: o fenômeno Lulécio, preferido até por Lula para assumir a presidência em 2010, Aécio Neves conquista a todos na sucessão em Minas Gerais. Isso aqui é de 2006. E diz a matéria: o governador de Minas, Aécio, do PSDB, acredita que tanto na geometria como na política, linhas paralelas se encontram em algum ponto no infinito. É com base nessa convicção e na arte do malabarismo mineiro que ele se equilibra com um pé em cada canoa na sucessão presidencial. De um lado, mantém contato com o PT e com o presidente Lula. Do outro, não abandona o barco do candidato de seu partido, o tucano Geraldo Alckmin. Com essa política conciliatória, que já lhe valeu o apoio declarado de 23 dos 86 prefeitos petistas do estado, já se tem em Minas um novo tipo de voto, o lulécio, aquele em que o eleitor pretende votar em Lula e Aécio. Bom, nessa época aqui, a gente tem que entender que o Aécio não tinha nas costas dele todas essas acusações, todos esses processos em que ele é réu. Realmente, aqui não dá pra gente condenar o Lula por uma eventual proximidade com a Aécio. A gente tem que ser bem honesto quanto a isso. E voltando para a questão da Itatiaia, que vai destacar aqui que numa entrevista coletiva realizada anteriormente, Lula diz que respeita a decisão do Kassab, que é o presidente nacional do PSD, que pretende ter candidato, ou diz que vai ter candidato a presidente da República, e referente à própria candidatura do Lula, ele não afirma oficialmente se estará na disputa. Então o Lula realmente ele fala, se o PT quiser, se eu conseguir o apoio, não sei o quê, mas hoje ele articula e ele se movimenta como um pré-candidato sim. Quanto ao PSD, eu acho que, sendo muito sincero, nem o Kassab acredita no que ele anda falando ultimamente. O PSD não tem condições nesse momento de emplacar a candidatura do Pacheco. É alguém que foge totalmente do estilo que se espera para a campanha de 2022, que é uma campanha que vai ser muito dura, e o Pacheco é um candidato assim, que dizem mais de gabinete, alguém que não passaria num teste mais popular, o pessoal até brinca, né, de comer um acarajé, de comer um pastel na feira, essas coisas que acabam marcando um candidato ou outro.
Claro que isso aqui é mais um aspecto simbólico para dizer que o Pacheco é mais aquele candidato ali, né, de bastidores, enfim. Sinceramente, não acredito que seja ele, a não ser que o PSD, que é um partido que está ficando realmente gigante, consiga trazer, né, para o seu quadro aí algum candidato de maior expressão. Lembrando, inclusive, que o Pacheco nem do PSD ele hoje está ainda no União Brasil, né, nesse partido que vai se tornar aí depois que for oficializada a fusão DEM-PSL. Um detalhe importante aqui, quando o Lula fala que o Calil precisa de mais arroxo, por trás disso aqui, na verdade, é uma ideia de que o Calil precisa do Lula. E aí eu discordo, porque o PT, apesar de nesse momento estar aparecendo liderando as pesquisas para presidente no estado, Lula aparece aí com 30 e poucos por cento, 35 em algumas pesquisas, várias saíram aqui para Minas Gerais. Eu acho que aqui o antipetismo ainda é muito grande. E na verdade o que a gente tem aqui é um cenário em que Calil e Zema despontam, né? Calil já andou subindo em algumas pesquisas, Zema já andou dando uma caída em outras. E o Calil hoje ele é muito conhecido em BH e região metropolitana, e quando você pega a pesquisa detalhada, Calil lidera com folga nessas duas, ali em BH e nessa região metropolitana, e o Zema é mais forte no interior. O que é natural, é o governador sentado na cadeira, isso faz parte. Mas à medida em que o Calil for ficando mais conhecido no interior, particularmente eu acredito que ele vira esse jogo e vai ganhar essas eleições aqui em Minas Gerais. E o que acontece aqui? Então não é que o Calil vai precisar do Lula, nem que o Calil vai precisar do Ciro. Eu acho que aqui mais é o Lula e o Ciro, que são dois candidatos, né, e dois partidos, PT e PDT, flertam com o PSD, que precisarão do Calil. A realidade aqui eu acho que é essa. Mas assim, a gente tem que aguardar e ver como que vai ficar tudo isso. O PT, por exemplo, não descarta lançar candidatura própria. Eu vou deixar o link aqui embaixo com vocês, que vai dizer, caso Lula não consiga vencer as resistências dentro do PSD para a disputa do primeiro turno de 2022, uma alternativa cogitada pelos petistas é lançar o deputado Reginaldo Lopes como candidato ao governo mineiro. Oficialmente, o deputado pretende disputar uma cadeira no Senado. No entanto, já tem rodado o estado para fazer costuras em municípios menores. Alguns outros sites apontam que Pimentel, ex-governador, que foi derrotado em 2018, pode tentar voltar ao posto que já ocupou antes. Particularmente, acho difícil a situação do PT, seja para o Pimentel, para o Reginaldo. A Dilma nem é especulada mais, lembrando que ela ficou em quarto quando concorreu ao Senado aqui em Minas Gerais. E quanto ao Ciro, a gente sabe que o PDT em Minas Gerais tem algumas figuras que, sim, são bastante conhecidas. A vereadora Duda Salleberg, que foi a mais votada em Belo Horizonte em 2020, mas tudo indica que ela deverá concorrer aí a uma vaga na Câmara dos Deputados. Também já foi especulada como candidata ao Senado. Acho essa segunda opção mais difícil. Para deputada, realmente ela seria muito, mas muito bem votada e ajudaria o PDT a levar outros candidatos para lá. E tem o Mário Heringer também, né, que é o presidente estadual do PDT. Enfim, vamos aguardar e ver, mas vamos pensar do ponto de vista pessoal. Calil tem muito mais afinidade e muito mais chance de apoiar o Ciro do que o Lula. Ele que em 2018 era prefeito de BH, estava ali no seu primeiro mandato, pediu licença não remunerada da prefeitura e foi para a rua, foi dar entrevista e pedir voto para o Ciro, que na capital ficou em segundo lugar, atrás apenas de Bolsonaro. E os dois têm um amplo diálogo. O Calil já deu várias declarações dizendo que não adianta tentar colocar uma estrela no meu peito. Então, Calil é alguém que, sim, como prefeito, mantém uma boa relação com o PT ali, porque precisa do PT também para governar lá na prefeitura, mas não é alguém que tem grandes proximidades nem com o partido, no sentido mais nacional, e nem com o próprio Lula, embora sempre que vai dar uma declaração, trate com respeito o que faz parte. Mas para 2022, eu acho que o PSD não terá candidato a presidente, e mesmo que a nível nacional não apoie o Ciro, é muito provável que pela força que o Calil tem em Minas Gerais, ele se sinta livre, inclusive se for o caso, para apoiar o Ciro, como fez em 2018, repito, quando o seu partido PHS nacionalmente apoiou a candidatura de Henrique Meirelles. Então o PT em Minas Gerais não terá vida fácil, e aqui é um estado super importante, tem uma tradição de que todo presidente eleito ganha em Minas. Vamos ver se em 2022 essa tradição será mantida, e qualquer grande novidade a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.